O que você faria se estivesse a 380 mil milhas da Terra e percebesse que não está sozinho? Por mais de 4 décadas, Charles Duke, um dos poucos homens a pisar na Lua, guardou um segredo que a NASA nunca incluiu em nenhum relatório oficial. Ele não viu apenas rochas e crateras. Duke relata ter encontrado estruturas geométricas colossais, com ângulos perfeitos e quilômetros de extensão, que parecem ter sido construídas milhões de anos antes da existência do primeiro ser humano. Mas aqui está a polêmica que a ciência oficial tenta esconder. Duke afirma que a NASA não apenas sabe dessas estruturas, como possui fotografias nítidas delas que foram perdidas ou classificadas como secretas para evitar um colapso no que a sociedade acredita sobre a nossa origem. Antes de eu te mostrar os detalhes do que ele viu nas terras altas de Descartes, eu quero saber de você. Você acredita que o homem realmente parou de ir à Lua por falta de dinheiro ou fomos convidados a sair por quem já estava lá? Deixe sua opinião agora nos comentários, porque o que Charles Duke revelou aos 89 anos vai mudar a sua forma de olhar para o céu hoje à noite. A voz da missão. 20 de julho de 1969, Houston, Texas, Centro de Controle da Missão. A sala está em completo silêncio, exceto pelo chiado dos canais abertos e o zumbido eletrônico baixo dos equipamentos que monitoram 2 homens descendo em direção a um mundo jamais tocado por um ser humano. Cada engenheiro em cada console está fazendo a mesma coisa, permanecendo absolutamente imóvel, executando cálculos que já realizaram milhares de vezes, porque não resta nada a fazer senão ouvir e rezar para que os números se confirmem. A voz que os liga àqueles 2 homens pertence a Charles Duke. Ele tem 33 anos. Ele reporta o radar de pouso. Duke retransmite a chamada. Aldrin lê o nível de combustível. Duke confirma. A altitude diminui gradativamente. 100 pés, 75, 50, e então o contato é acionado. Motor parado. Base de tranquilidade aqui. A águia pousou. A resposta de Duke, aquela que foi divulgada para o mundo inteiro. Ele disse que um monte de caras em Houston estavam quase desmaiando de tanto prender a respiração. Calmo, sereno, firme como um homem que faz isso a vida toda. Esse era Duke, a voz que guiou o primeiro passo da humanidade rumo a outro mundo. Ele ingressou na NASA em 1966, selecionado entre milhares de candidatos por ser exatamente o tipo de homem que o programa precisava. Um piloto de testes da Força Aérea dos Estados Unidos, afiado como uma navalha e inabalável. Alguém que processava o perigo da mesma forma que a maioria das pessoas processa o clima. Pilotou alguns dos jatos mais avançados do arsenal militar antes mesmo de entrar em uma espaçonave. A precisão era a sua linguagem, os fatos eram a sua religião. Ele não era um homem de exageros, ele não era um homem de imaginação. 3 anos após a Apollo 11, ele recebeu sua própria missão. A Apollo 16 foi lançada em 16 de abril de 1972. Duke e o comandante John Young desceram à superfície lunar em 21 de abril e permaneceram lá por 71 horas, mais tempo do que quase qualquer outra tripulação antes deles. Seu alvo eram as terras altas de Descartes, uma antiga região acidentada que os cientistas acreditavam ter origens vulcânicas. Eles conduziram o veículo lunar por quilômetros através de um terreno nunca antes visto por olhos humanos. Eles coletaram amostras de crateras e cristas de montanhas. Realizaram todos os experimentos da lista de verificação. A NASA considerou essa uma das missões Apollo mais bem-sucedidas de todos os tempos. Todos os objetivos foram alcançados. Todas as etapas foram concluídas. Impecável. Essa é a versão oficial. As anomalias. Pousamos na Lua no 4º dia, e no 7º dia, partimos e fizemos um encontro. Começamos a voltar para casa no 8º dia. Volte e assista a gravação completa da missão, sem cortes. Não os melhores momentos, mas as gravações na íntegra. E algo está errado. Há momentos em que Duke congela no meio da frase, no meio do passo, fica completamente imóvel. Sua linguagem corporal muda de uma forma que não tem nada a ver com a lista de verificação. Ele para de se mover e encara algo fora do enquadramento da câmera. Algo
algo que a lente nunca captura. A voz de Young crepita no rádio. Charlie, você está bem? Uma pausa que se prolonga. Então, Duke, quase inaudível, diz que está bem, só está olhando. Sua voz soa diferente, distraída, como a de um homem tentando processar algo para o qual seu treinamento nunca o preparou. Olhando o quê? As transcrições não dizem. Os relatórios pós-missão não mencionam isso, e Duke não falou sobre isso por 4 décadas. Mas quando ele começou a falar publicamente por volta de 2015, o que ele descreveu não apenas complicou a versão oficial, isso a demoliu. De acordo com os próprios relatos de Duke, a primeira coisa foi a luz. A luz do Sol na Lua deveria ser branca pura. Sem atmosfera, não há dispersão. Isso é física básica. Mas Duke afirmou que durante a missão viu cores. Aquilo não deveria estar ali. Tons de azul e roxo. Não eram reflexos de equipamentos ou da viseira dele. A própria luz parecia mudar. Ele desviava o olhar e olhava de novo e tudo estava diferente. Mudava. Num mundo onde nada deveria mudar. E acredite, Duke descreveu ter ouvido sons na Lua, onde o som é fisicamente impossível. Não através do rádio, não são vibrações mecânicas dos tons, são frequências, às vezes harmônico, quase musical, às vezes dissonante, profundamente perturbador. Ele perguntou a Young se ele também conseguia ouvir. Segundo Duke, Young disse que sim. 2 dos pilotos de teste mais rigorosamente treinados da história da humanidade vivenciaram algo que viola as leis básicas da física. E não disseram nada, porque quem acreditaria neles? Mas eis a questão, a situação piora. Duke também descreveu o comportamento errático do tempo durante sua permanência na superfície. Ele estava trabalhando em uma tarefa, verificava o cronômetro de seu traje e 20 minutos haviam desaparecido. Subjetivamente, parecia que tinham sido 2 horas. Outras vezes, 5 minutos no relógio se estendiam como se fossem 1 hora. Segundo Duke, Young também teve as mesmas distorções. A percepção subjetiva do tempo deles nunca coincidiu com o relógio da missão durante toda a permanência na superfície, nem uma vez sequer. E então havia a presença. Duke afirmou em diversas entrevistas que todos os astronautas que caminharam na Lua sentiram isso, a sensação de estarem sendo observados. Não por Houston, não entre si, algo mais, algo vasto e consciente. Ele descreveu a sensação como avassaladora, não exatamente hostil, mas inescapável, como se algo enorme os estivesse estudando da mesma forma que se estuda um inseto que rasteja para a mão, paciente de uma forma que nenhuma mente humana foi feita para compreender. E não era intermitente, era constante, do momento em que pisaram na superfície até o momento em que fecharam a escotilha para partir. Luz colorida que mudava de cor em um mundo sem atmosfera para dispersá-la, sons em um vácuo onde o som não pode existir fisicamente. O tempo se esticando e comprimindo de maneiras que desafiavam o relógio em seu pulso. A sensação de ser observado por algo invisível, sem nome, incrivelmente paciente. Duke e Young vivenciaram tudo isso na mesma missão. Eles compararam as anotações em privado. Os relatos coincidiam e não contaram a ninguém. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, porque o que Duke descobriu em seguida naquela crista nas terras altas de Descartes não é uma experiência subjetiva, é física, fotografado. E é por isso que nunca voltamos. As estruturas. Os primeiros cosmonautas e astronautas foram lançados ao espaço e então comecei a sonhar que talvez essa fosse a experiência definitiva para um piloto. Mas aqui está o problema. Tudo o que acabei de descrever, as luzes, os sons, as distorções temporais, a presença. Não foi isso que manteve Duke em silêncio por 40 anos. Não foi isso que paramos de ir à Lua. Essas anomalias eram perturbadoras, inexplicáveis, mas eram subjetivas, difíceis de provar, fáceis para a NASA descartar como estresse ou desorientação, ou o desgaste psicológico de operar em um dos ambientes mais hostis deste universo. O que vem a seguir é diferente. O que vem a seguir é físico, concreto, fotografados. Duke e Young estavam a 6 quilômetros do módulo lunar, do outro lado de uma crista, onde a Terra sequer era visível no céu acima deles. Apenas os dois. O veículo explorador e uma desolação cinzenta sem fim que se estendia até um horizonte nítido como uma navalha. Estavam coletando amostras geológicas. Trabalho rotineiro, metódico. O tipo de tarefa que você executa no piloto automático enquanto sua mente divaga. Então, Duke olhou para o horizonte e tudo mudou. Havia algo de errado com as formas. Na Lua, tudo é aleatório. Crateras, rochas, entulho, espalhados por bilhões de impactos de meteoritos. Nada tem bordas nítidas, nada é regular. Isso não é uma opinião, é geologia. A Lua é caos transformado em sólido. Mas o que Duke viu naquele horizonte tinha contornos, geometria, linhas tão retas, ângulos tão uniformes, tão deliberados para não serem naturais. Ele chamou a atenção de Young. Young arou o veículo imediatamente. Ele viu 2. Eles se aproximaram lentamente.
O veículo levantou uma fina poeira cinza que ficou suspensa no vácuo antes de se depositar novamente como pó. Nenhum dos dois disse nada. O rádio estava ligado, mas silencioso, apenas respirando. E à medida que se aproximavam, as formas se revelaram em algo que tornou completamente irrelevante cada hora de treinamento, cada briefing, cada suposição sobre o que a Lua deveria ser. Uma parede ou uma fundação angular, feita de blocos, coberta com uma espessa camada de poeira lunar, mas inegavelmente construída, não esculpida por impactos, não moldada pela geologia, não produto de nenhum processo natural sobre o qual eles foram informados. Foi construída deliberadamente por algo com inteligência e propósito. Duke estimou que se estendia a cerca de 100 metros de longe e desaparecia na superfície em ambos os lados, afundando sob o regolito como se a Lua a tivesse engolido lentamente ao longo de eras, como se estivessem vendo a espinha dorsal exposta de algo muito maior enterrado ali. E tem mais, aquela estranha luz colorida que Duke havia notado durante toda a missão estava mais concentrada agora, mais intensa. Tons de azul e roxo se moviam sobre a superfície da estrutura como se ela curvasse a luz ao seu redor. Os tons harmônicos que eles vinham ouvindo estavam mais altos agora, quase direcionais, como se a própria estrutura fosse a fonte. Duke ligou o rádio. Ele descreveu o que estavam vendo para Houston em linguagem clara e precisa. Formação geométrica. Não é natural, parece construído. Tem cerca de 100 metros de comprimento. Pediu orientação. E então nada. Silêncio. Não o atraso normal de 1,3 segundos no sinal que se torna instintivo em uma missão lunar. Mississippi? Resposta. Esse era o ritmo que Duke conhecia como a palma da mão. Esse silêncio se prolongou. 2 segundos, 5, 10. Duke e Young se olharam. Duke ligou de novo. Houston, me ouve? Nada. 20 segundos. Ele conseguia ouvir a própria respiração dentro do capacete, o chiado do sistema de oxigênio do traje, o leve crepitar do canal aberto. Ele olhou para trás para a estrutura enquanto esperavam. Ela ainda estava lá, ainda real, ainda impossível. E do centro de controle de missão a 386 mil quilômetros de distância, uma sala repleta dos engenheiros mais brilhantes do planeta monitora cada passo dessa missão. Absolutamente nada. Pense como seria essa sensação. 2 homens em pé na Lua, completamente sozinhos, olhando para algo que não deveria existir. E as únicas pessoas que conseguem ouvi-los se calaram deliberadamente. Quando Houston finalmente respondeu, sua voz era monótona e controlada. Nenhuma emoção, nenhum alarme, nenhuma pergunta adicional. De acordo com o relato de Duke, a resposta foi uma instrução para continuar com as atividades planejadas de coleta de amostras da EVA. Era só isso. A resposta completa a 2 astronautas relatando a presença de estruturas aparentemente artificiais na Lua. Nenhum pedido de mais detalhes, nenhuma emoção, nenhuma surpresa. Apenas uma fria ordem para eles seguirem em frente como se já soubessem de tudo. Mas Duke e Young não foram embora completamente. Eles tiraram fotografias, dezenas delas, planos aproximados dos blocos, planos gerais mostrando a estrutura contra o horizonte, fotos de contexto de todos os ângulos possíveis, antes que Houston repetisse a ordem. Duke afirmou que as imagens eram cristalinas. Ele mesmo apertou o obturador. Essas fotografias nunca foram devolvidas. Nenhuma. Duke já perguntou à NASA sobre isso repetidas vezes ao longo dos anos. As respostas continuam mudando. Classificada por razões técnicas, perdida durante a transferência para o arquivo, qualidade da imagem muito degradada para a divulgação pública. Duke descreveu sua reação como uma fúria mal contida. Ele estava lá, ele segurou aquela câmera com suas próprias luvas engaluvas. E ele afirma com absoluta certeza que essas fotografias estão guardadas em algum cofre, enterradas por 50 anos de silêncio institucional. É a idade delas. Em uma entrevista de 2019, perguntaram a Duke se as estruturas pareciam recentes. Ele balançou a cabeça lentamente em sinal de negação. Segundo relatos dessa conversa, Duke os descreveu como erodidos, desgastados de maneiras que não seriam possíveis em um mundo sem ar. Mesmo sem vento, sem chuva, sem qualquer tipo de clima, eles carregavam as marcas inconfundíveis do tempo profundo, coberta de crateras de impacto de micrometeoritos, do tipo que só se acumulam ao longo de milhões de anos de bombardeio constante do espaço, possivelmente centenas de milhões de anos. Eles são anteriores a tudo que os humanos já construíram. Duke fez uma pausa, uma longa e pesada pausa. Eles eram anteriores aos humanos em todos os aspectos. Qualquer que fosse a inteligência que construiu aquelas paredes, quaisquer que fossem as mãos ou ferramentas que moldaram aqueles blocos, fizeram isso muito
antes de nossa espécie existir na Terra. E em entrevistas, Duke afirmou claramente: a NASA sabe. E eles decidiram que o público não deveria saber. Os outros também não. Estruturas antigas na Lua, relatadas em tempo real, e a resposta de Houston foi um silêncio deliberado, seguido de uma ordem para que se retirassem. Mas Duke não se retirou, carregando isso sozinho. Em 2017, a maioria dos astronautas sobreviventes que caminharam na Lua durante o programa Apollo se reuniu em particular, homens idosos, a maioria com mais de 80 anos, os únicos seres humanos vivos que haviam estado em outro mundo. Segundo Duke, foi a primeira vez que qualquer um deles disse isso em voz alta. Ele descreveu aquela conversa dizendo que todos tinham anomalias, coisas diferentes, missões diferentes, mas nenhuma das experiências deles coincidiu com o que a NASA divulgou ao público. Eles permaneceram em silêncio porque ninguém acreditaria neles até que tivessem idade suficiente para que a reputação não importasse mais do que a verdade. Buzz Aldrin, em entrevistas posteriores, descreveu um objeto monolítico em Phobos, uma das luas de Marte, e afirmou categoricamente que ele merecia uma investigação séria e imediata, sem rodeios, sem escapatória. Edgar Mitchell retornou da superfície lunar em fevereiro de 1971. Um homem transformado, passou seus últimos anos afirmando categoricamente, em entrevista após entrevista, que a inteligência extraterrestre é real e que os governos sabem disso há décadas. Os entrevistadores ofereceram-lhe respostas fáceis. Ele nunca aceitou nenhuma. Al Worden, que orbitou a Lua durante a Apollo 15, disse categoricamente a um entrevistador que acreditava que os humanos descendiam de seres que vieram de algum lugar que não a Terra. O entrevistador riu nervosamente. Worden não pestanejou. Oficiais militares condecorados, cientistas com doutorado, homens selecionados entre milhares de candidatos, com tudo a perder ao discursar. Em seus últimos anos, livres do controle institucional da NASA, todos chegaram ao mesmo ponto. Quando um astronauta que caminhou na Lua descreve anomalias, você pode descartá-las. Quando todos eles fazem isso, independentemente, em diferentes missões, em diferentes décadas, isso não é confusão, é um padrão. O verdadeiro motivo. O que nos leva à pergunta para a qual toda essa história vem se encaminhando. Aquela que Duke finalmente respondeu em 2023. Alguém lhe perguntou diretamente: há algum acobertamento? Em relatos dessa entrevista, Duke descreveu a situação não como uma conspiração, no sentido obscuro de homens em salas obscuras, mas como uma paralisia institucional. A NASA tem dados, fotografias, observações de múltiplas missões sugerem que a Lua é muito mais estranha do que a história da rocha morta. Liberá-la desafiaria fundamentalmente o que as pessoas acreditam sobre nosso lugar no universo, sobre se estamos sozinhos, e assim, ano após ano, eles continuam guardando isso para si. Na visão de Duke, não é malícia, apenas covardia. Mas essa não era a resposta verdadeira, era apenas o preâmbulo, porque então Duke disse algo que finalmente explica 50 anos de silêncio, 50 anos da humanidade virando as costas para a maior conquista de exploração da história registrada. Em entrevistas, Duke descreveu isso desta forma: poderíamos ter continuado, poderíamos ter construído bases lunares, enviado dezenas de outras missões, investigado a fundo o que havia lá. A tecnologia existia, a capacidade existia, a vontade existia, pelo menos entre os astronautas e engenheiros que experimentaram o programa. Mas paramos. Depois da Apollo 17, em dezembro de 1972, a humanidade retrocedeu apenas 50 anos, o salto mais extraordinário na exploração humana em toda a história registrada. E simplesmente fomos embora. Pense na dimensão dessa decisão. No período de 4 anos, de 1969 a 1972, 12 seres humanos caminharam sobre um outro mundo. 12. E então acabou, sem uma transição gradual, sem nenhum programa substituto à espera. Simplesmente parou, como se alguém tivesse apertado um interruptor. A justificativa oficial são as restrições orçamentárias, cortes orçamentários do Congresso, Vietnã, Watergate. Tudo isso parece verdade superficialmente. Mas, segundo Duke, o verdadeiro motivo, aquele que ninguém admite em voz alta, é que as pessoas que tomavam as decisões perceberam que a Lua estava levantando questões que elas
elas não conseguiam responder. Questões sobre quem esteve lá antes de nós. O que essas estruturas significam? Se estamos sozinhos? Se algum dia estivemos sozinhos? E na própria visão de Duke, era mais fácil desistir do que confrontar o que estava sendo encontrado. A questão é a seguinte: isso não é pouca coisa. Essa é a decisão mais importante que qualquer governo já tomou na era espacial. Não ir mais longe, não descobrir. Não se tratava de encarar o que quer que estivesse ali nas terras altas de Descartes. Era parar, voltar para casa e continuar voltando para casa por meio século. Que assim seja, segundo um homem que realmente caminhou na Lua, quem tocou sua superfície ancestral com as próprias mãos enluvadas, quem fotografou as estruturas com sua própria câmera e as relatou em tempo real. Não paramos por falta de dinheiro. Encontramos algo lá em cima para o qual não estávamos preparados. Algo que desafiou tudo em que acreditamos sobre a história da humanidade e nosso lugar no cosmos. E 50 anos depois, ainda não estamos preparados. O depoimento. Charles Duke tem 89 anos. Ele viveu uma vida plena, criou uma família, serviu ao seu país de maneiras que a maioria das pessoas jamais será solicitada a servir. E agora, no que ele sabe ser em seus últimos anos, está fazendo algo que teria destruído sua carreira, sua reputação e seu legado se tivesse tentado 3 décadas atrás. Ele está contando ao mundo o que realmente aconteceu lá. A maioria das pessoas, ao chegar aos 80 anos, gasta sua energia protegendo seu legado. Duke está fazendo o oposto. Em entrevistas recentes, Duke descreveu a experiência com a calma certeza de alguém que não tem mais nada a perder e nada a proteger. Ele caminhou na Lua. Ele viu coisas que não constam em nenhum relatório oficial. Ele denunciou coisas que foram ignoradas, tirou fotos que desapareceram e está falando agora, porque o público merece a versão real, não a versão higienizada criada para manter todos confortáveis. As estruturas ainda estão lá, neste exato momento. Enquanto você assiste a isto, permanecem nas terras altas de Descartes, onde estão há milhões de anos, em silêncio, segundo o que Duke acredita. As fotografias ainda estão em algum arquivo. Aos 89 anos, Charles Duke não tem mais recordes para bater ou uma carreira para proteger. O que ele nos deixa é um testemunho perturbador, a de que a Lua nunca foi o deserto sem vida que nos ensinaram na escola. Se as estruturas nas terras altas de Descartes realmente existem, e se as fotos estão mesmo trancadas em algum cofre da NASA, isso significa que a história da humanidade é muito mais antiga e complexa do que ousamos imaginar. Talvez o verdadeiro motivo de termos passado 50 anos longe da Lua não tenha sido a falta de verba, mas o medo do que encontraríamos se decidíssemos ficar. As provas físicas podem estar ocultas, mas o relato de quem esteve lá é impossível de apagar. E você, acha que Charles Duke está finalmente revelando a verdade? Ou que essas memórias são fruto do isolamento espacial? Se você chegou até aqui, é porque busca a verdade por trás dos arquivos oficiais. Então, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a história que nos contam é apenas a ponta do iceberg. Obrigado por assistir. E lembre-se, a verdade ainda está lá em cima, esperando. Até o próximo vídeo.